começou. Boa noite, ou sei lá que horário você tá assistindo. Meu nome é Mariana, eu sou irmã do Thiago. Se Ela é apresenta. irmã. É, a gente tá criando aqui o canal Investindo Feito uma Tartaruga, em que a gente tá falando de várias coisas aleatórias e hoje a gente vai fazer tipo uma espécie de clube do livro, né? Aham. Isso. Quer falar um pouco mais? Não, eu estou lendo a versão em espanhol, apesar das dificuldades, eu entendo pouco de espanhol. Você quer falar o De... nome do livro? Eu ia perguntar o que você tá lendo. Então, é, a gente escolheu ler o livro. Qual que é o nome do livro, Thiago? Meu pé de laranja lima. Isso, Meu Pé de Laranja Lima. Espanhol me planta de naranja lima. Como é que você conheceu esse livro, Thiago? Ah, eu tenho uma amiga aqui nos apartamentos que eu vivo que me entregou esse livro. Aí como eu só tinha esse livro na verdade, eu tinha vários livros. Eu dei uma sugestão, mas Mariana não conseguiu, que é Mariana é minha irmã, Sou eu. e para ela. E como é um livro da literatura brasileira, achei que ficaria bom a gente ler. Tá. E aí, ela te deu o livro? Ela comentou que ela já tinha lido? Não, não lembro, mas eu acho que ela já leu, porque ela é uma pessoa, parece que é uma pessoa que lê bastante. Entendi. Bom, aí foi isso. Aí eu achei o livro no Kindle. O livro anterior que o Thiago sugeriu. Qual que era o nome? Era Dormir como um Bebê. Dormir como um bebê. Ele tinha sugerido esse, que ele tá lendo também. Mas eu não achei ele no Kindle pra comprar. E aí, então, a gente acabou trocando pra esse, né? É, Aí o Thiago vai falar um pouquinho do autor. É o Eu vou ler sobre o autor tentando traduzir do espanhol. Isso, aí também é uma forma, porque o Thiago, pra quem não sabe, ele mora no Uruguai e aí ele tá tentando se habituar mais com a língua, né? Ele já tá sabendo já falar, né? Já fez várias situações que ele precisou usar a língua espanhola e agora ele tá tentando se aventurar nas leituras, né? De literatura. E aí ele vai fazer uma tradução livre para explicar para vocês quem é o autor, quem foi. O nome do livro é o Meu Pé de Laranja Lima, né? Uhum. Isso. Então, Isso aí. Então, o autor José Mauro de Vasconcelos nasceu em 1920 e morreu em 1984. Mestiço de índia e português, nasceu em Bangu, Rio de Janeiro. Como autodidata, exerceu diferentes profissões. Foi treinador de boxe, trabalhador em fazendas, pescador e mestre em uma escola de pescadores. Até que aquele Loanimum desceu de viajar e conhecer seu país e interpretá-lo. Até que ele quis, por exemplo, viajar e conhecer o país para interpretá-lo. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas enfim. Conviveu com índios de quem escutou histórias, aprendeu ritos, acumulou experiências. Tinha uma excelente memória e uma rica fantasia, habilidade de obter o mais interessante de cada tema e um desejo imenso de transmitir e contar, que é o elemento primordial dos escritores. A princípio foi aqui diz contista oral. Contista oral, deve ser um contador de histórias. contador de histórias, deve ser. Parece uma tradução boa. E variadas entonações, inventada e animava seus contos. Logo, começou a dar-lhe formas escritas e seu profundo espírito de observação
marcou cada um de seus relatos. Ademais, uma sutil qualidade para estabelecer um fecundo diálogo com o leitor. Em 1964, encabeçou a lista de best-sellers como O Pé de Laranja Lima, onde relata a história de uma criança. Isso. Porque já tá natural o portunhol. Uma criança que descobre a dor e se faz adulto precocemente. Vasconcelos soube encontrar o caminho que conduz ao leitor, pois toda sua carga emotiva chega diretamente ao coração antes que ao intelecto. Seus livros são mensagens de um espírito. Aqui eu não entendi. Seus livros são merradas de um espírito a outro, de um espírito a outro. Seus personagens vivem, se movem e se desenvolvem com naturalidade em uma paisagem exótica e constantemente, aqui diz cambiante, que muda constantemente, pleno de cor, ruídos e cheiros. E todos eles se identificam com o mesmo autor, o homem. É o homem, eu não entendi isso aqui não, mas enfim. O homem. Não é não? Eu não entendi essa parte aqui não. Lê de novo. Tá, eu não sei. Seus personagens vivem, se movem e se desenvolvem com naturalidade em uma paisagem exótica e constantemente cambiante. Cambiante significa que muda constantemente. Cambiante. Aham. Pleno de cores, ruídos e cheiros, olores. Todos eles se identificam e integram em o mesmo valor. Aqui diz, é o lombre, que é o homem. Ah, então é o homem. Eu acho que ele tá falando no sentido de humanidade, então. Tipo. Tá bom. É. Isso não tem na minha versão aqui. O que tem no início é um agradecimento. Mas assim, dessa leitura que você falou, então a gente meio que depreende que ele escreveu o livro em 1964. Que eu tava achando que era 68, porque no meu tem as figuras da primeira edição, que é de 68. Uhum. Então ele deve ter escrito em 1964. É importante a gente saber a data para poder situar a história, né? Vai falando enquanto eu vou pegando o meu carregador. Pera aí, eu vou pausar então. Não pausa não, vai falando. Não pausa não, tá bom. Então, aí o que que acontece? Eu perdi o raciocínio, tá. Então, é importante a gente saber a data, né, para poder contextualizar a obra. Se bem que, assim, até onde a gente leu, que foi só o primeiro capítulo, esse contexto talvez não apareça tão claro, né, da época da história. Mas, na minha versão, ele agradece as pessoas, tem um agradecimento. Aí ele fala de várias pessoas que faleceram, e aí ele agradece. E aí depois eu fui pra história mesmo, assim, né? Acho que na minha versão não tem esse agradecimento. Deixa eu ver aqui. Não? Aqui diz a história de uma criança que um dia descobriu a dor. Pronto. Aí aqui ele agradece um monte de gente. Mercedes, Eric, Francisco e sem poder esquecer meu filho, Fernando. Aí ele bota filho entre aspas. Então eu acho que talvez seja um filho não biológico. Ou talvez alguém que ele considera como filho, mas que não é exatamente filho. E para os que nunca morreram. Aí ele cita um monte de gente que morreu, né? Cecílio, Haroldo, Magalhães. Ele fala o nome todo, né? Cecílio Matarazzo, Haroldo Magalhães de Como. E aí ele fala saudades do irmão Luiz, o rei Luiz, de minha irmã Glória. Luiz que desistiu de viver aos 20 anos, Glória aos 20. Também achou que viver não valia a pena. E aí é isso.
Então, meio que dá a entender que essas pessoas Sim. são pessoas próximas, né? Que, assim, eu entendi que algumas delas se suicidaram, mas não ficou muito claro. E aí, é interessante da história, quando eu Ah, tava lendo, basicamente o primeiro capítulo é ele andando com o irmão dele e aprendendo a. Sim, vai ter spoilers da história, então se você não leu a história, enfim, eu vou leia e contar. depois assista. É. E aí ele vai andando com o irmão dele, e o irmão dele tenta atravessar uma avenida, né? Que é a Rio São Paulo. É isso que eu entendi. Que ele tá aprendendo a atravessar a rua porque ele misteriosamente aprendeu a ler sozinho com 5 anos de idade, né? Sim. Será que é muito comum as pessoas. Quer dizer, não é comum, mas assim, será que acontece de alguém aprender a ler sozinho? Ah, eu acho que acontece sim, porque algumas pessoas conseguem fazer a associação mais rápido, né? Do Eu não que sei. Eu conheço uma pessoa que não, na verdade, ela não se lembra quando ela começou a ler, mas foi antes de entrar para a alfabetização. Ela não se lembra. a alfabetização formal é ali com 6 anos de idade, mais ou menos. Então, é, eu acho plenamente possível, assim, se a pessoa tiver uma inteligência acima da média, eu acho. Também precisa ter, eu não sei explicar. Estímulo. Precisa ter algum estímulo. Ela precisa ver e saber qual é o som de cada sílaba. Aí é um pouco misterioso no livro por conta disso, porque ninguém ensina ele, né? É claro que é numa perspectiva de narrador-personagem, né? Então é ele mesmo que tá contando a história. Mas ele diz que ninguém ensinou ele, né? Aham. No relato. Ninguém. Que ele simplesmente aprendeu e que ele não sabia explicar o porquê. E fica todo mundo curioso, mas isso faz com que o pessoal queira matricular ele na escola, né? Isso daí eu não consegui perceber no livro. É por isso que ele tá aprendendo a atravessar a rua, porque pra ele ir pra escola ele tem que. Foi isso que eu entendi. Não sei se eu entendi muito errado. Eu não sei, eu não me lembro aqui se fala de escola, eu não lembro. O nome dele é Zezé, é o nome do personagem Isso, o principal. nome dele é José. José, mas chamam José. ele de Zezé. E chamam ele de Zezé. E o E irmão mais velho, Totoca. o irmão mais velho ele chama de Totoca. Não fala o nome dele, é só o apelido. Aí tem o tio Edmundo, que ele se refere também, que é um tio aposentado. E aí é engraçadinho, porque ele vai tentando demonstrar, o autor vai tentando demonstrar um raciocínio de criança. Apesar de ser uma criança muito inteligente, né? Mas ele vai tentando demonstrar um raciocínio de criança. Então ele faz aquele tipo de associação. Ah, criança é igual aposentado, porque fica em casa, recebe dinheiro e tudo. Aí ele faz várias associações assim, né? Eu acho isso muito criativo, porque, por exemplo, eu já perdi muito do meu raciocínio de criança. Sim. E eu lembro que você tinha várias sacadas, né? Tipo, você achava que raiz quadrada era o gameleiro. E que aqui em Brasília tem muito gameleiro, né? A gente foi criado em Brasília. Aquela é gameledro? É, o Felipe que me ensinou. Não sei se é gameleiro, não. Não tenho muita certeza. Não tenho muitos conhecimentos de biologia. Mas eu entendi que era gameleiro. E aí, é aquela. Com várias coisas, você entendia que aquilo era raiz quadrada. Ou então as associações que você fazia com Eu achava que a dígitos. autoescola era uma escola para autodidatas. Então, esse tipo de raciocínio, assim, que tá errado. Mas Mas, é um raciocínio que faz sentido, assim, é uma associação que não tá de toda. Não tá de todo.
assim, tem uma base ali, né? Pra poder fazer essa associação. Assim como ele ouve o pai falando um xingamento e ele associou que aquele xingamento queria dizer mentiroso, por causa do contexto da frase, e não era aquilo. Aham. Então, o autor é bem interessante que ele tenta passar essa ideia de raciocínio de criança à medida que ele vai falando, né? E até a questão dele falar que tem um passarinho assoviando na coisa, que ele tá cantando internamente, essas coisas assim. Aqui eu não sei como tá a canção no seu livro, mas aqui tá em espanhol, não sei. Deixa eu ver se eu leio aqui a parte em espanhol. Você tem aí a canção em português? Deixa eu ver. Desculpa. Sim, o nome do capítulo é O Descobridor das Coisas, Aham, sim. né? Achei. Tá assim, ó. Como é que tá em espanhol? Vai você primeiro. Marineiro, marinheiro. Tem marinheiro aí? É marinheiro. Marinheiro de amargura. Isso. Aí a canção é Marinheiro, marinheiro. Marinheiro de amargura. Por tua causa, marinheiro, vou baixar na sepultura. Aqui é Barraré a la Sepultura. Então é basicamente a mesma coisa. Aí depois, as ondas batiam e na areia rolavam. Lá se foi o marinheiro e que eu tanto amava. O amor de marinheiro é amor de meia hora. O navio levanta o ferro, o marinheiro vai embora. As ondas batiam. É, faz mais sentido em português. Em espanhol eu não consegui entender muito bem. Não, eu só fiquei lembrando daquele. Que isso tá no imaginário comum, né? Essa questão do marinheiro. Fala que marinheiro tem um amor em cada porto. é, que eles acabam deixando mulheres sofrendo, digamos assim, né? Então, é uma canção, tem até uma música, acho que é da Vanessa da Mata, assim, se eu fosse um marinheiro. Aí ela vai explicando, tipo assim, que ela teria um amor em cada porto, alguma coisa assim, né? O eu lírico da música. É, Mas eu achei engraçadinho, né? E aí ele pensa isso, tipo, ele tá cantando, e aí o irmão dele pergunta o que ele tá pensando, aí ele fala que tá cantando. Aí ele fala, mas eu não ouvi você falar nada, porque ele tá cantando pra dentro, digamos assim. Uma coisa. Aí tem essa, aí ele vai lembrando de quando ele aprendeu a ler e tal, das interações que ele tem. E nesse capítulo traz também a questão financeira, né? Que assim, ele. Eu não percebi isso aqui, não. Não percebi. É, meu espanhol tá muito ruim, Mariana. Mas é um capítulo curto, dá pra você reler depois pra tentar ver essas nuances. Mas Eu eu. sei que parece que o pai foi despedido. Isso, o pai tá desempregado. Tá, tem essa questão também. Ele não tá só aprendendo a atravessar a rua por conta disso, da escola, mas também porque parece que eles estavam indo olhar a casa que eles vão se mudar. Por conta disso, porque o pai tá despedido, eles têm 8 meses que eles não conseguem pagar o aluguel. E aí todo mundo da casa tá tendo que se movimentar pra conseguir dinheiro. Só que o Zezé ainda não tinha notado isso. E quem conta pra ele é o Totoca. Eu não sei se ele entendeu plenamente também, não. Mas é basicamente isso o capítulo, assim, coisa, mas eu acho que já começa a introduzir as dificuldades pelas quais ele vai passar agora, né? Já que você falou aí que no prefácio fala que ele vai passar por Tô dificuldades. tentando ver uma parte que eu não entendi muito bem. Deixa eu procurar aqui. Mas assim, de toda forma, o autor tenta passar que é uma criança com muito potencial, né? Mas que tá em uma situação que talvez tenha, Atrapalha. tenha barreiras sociais gigantes, né? Pra transpor.
É isso. É isso. Tem mais coisa que você viu no livro, nesse capítulo, que você achou interessante? Não, não tem nada mais. Ok. Então, Tem é uma parte bonito. aqui que ele fala sobre jardim zoológico, que eu não entendi muito bem. Eu não lembro dessa parte, não. Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar. Eu vou montar o jardim zoológico e armar ele aqui. Ah, tá. É porque como eles vão se mudar, ele cria galinhas, alguma coisa assim. E aí o irmão dele vai ter que desmontar o galinheiro e vai passar pra outra casa. Ah, sim. Aí ele chama de jardim zoológico, mas é tipo meio que zoando. Assim, Ah, sim, agora eu entendi. não é porque é um jardim zoológico mesmo, entendeu? Ele tá zoando Acho com que é ele. uma brincadeira, um É. jardim zoológico de criação de galinhas. É, talvez ele crie outras coisas, enfim, não sei. Deu a entender isso, assim. É, tanto que ele fala assim, olhou com certa meiguice e pena. E aí falou, eu vou desmontar e tal. Porque eu acho que a intenção dele era só desmontar. Que ele não ia remontar. Entendeu? Mas aí como ele viu que a criança ia ficar triste, aí ele falou que ia montar de volta na nova casa. Ah, sim, entendi. Entendeu? Foi isso que eu peguei da cena. Aham. Tá saindo fumacinha da minha boca, dá pra ver aí, né? Não, não dá não. Tá muito frio aí. Não sei, eu tô achando que não tá tão frio assim, mas tá saindo fumacinha da minha boca. Nossa, aqui tá muito. Já tá. Tem dia que tá frio, tem dia que tá quente. Mas assim, aquela coisa mais amena, assim, sabe? Nem tão frio, nem tão quente. Mas naquela variação de chegar a 30 graus de dia. Não sei, durante a semana eu dormi meio mal, só dormi bem de ontem pra hoje, mas acho que é porque não fez tanto frio assim, tava fazendo uns 15 graus mais ou menos. Tá. Mas então, vamos só concluir aqui. Então, o raciocínio Tá, é. Então, esse foi o primeiro capítulo. Eu achei legal até aqui. Mas o que que você depreendeu desse capítulo? O que que você sentiu? eu não sei, eu queria ser, eu queria conseguir ser falante nativo de qualquer idioma, só para poder entender melhor as histórias, a cultura. Uhum. Eu sempre quis esse tipo de dom, mas eu não tenho. Então, assim, eu entendi uma parte, mas outra parte eu ficava meio perdido, como, por exemplo, essa parte do jardim zoológico. Mas você entendeu boa parte ou não do capítulo? Sim, entendi. Ah, mas é isso, assim, eu acho que são. Tudo na vida é desenvolvido, né? Igual a gente fala aqui no canal, investindo feito uma tartaruga. Então, é o pouquinho que você faz, você vai construindo esse entendimento da língua espanhola no Uhum. contexto, né? E na vivência também, porque aí você vai falando, você deve ter aprendido expressões em espanhol aí também. E eles aprenderam com você. Nem que seja piada do paraguaio. É, a piada do paraguaio, às vezes entendem e às vezes não entendem. Melhor piada. Só não é Não sei se melhor o do que. pessoal que está vendo o vídeo vai querer saber qual é a piada do paraguaio. Ai, pode contar, mas eu acho que a maioria das pessoas conhece. Mas Tá conta bom, aí a depois piada do eu paraguaio. procure no Google. Você não vai contar, você vai deixar eles curiosos. Tá bom. Enfim. É, Não, deixa eu contar uma pior então, antes de você contar. Que é a piada é a seguinte: tinha um homem que ele obedecia tudo que a mulher falava, né? Aí a mulher falava, faz isso. Ele ia lá e fazia. Ele faz aquilo, não sei o que. A mulher ia lá e fazia. Aí o filho deles perguntou.
pra ele, porque toda vez eu não consigo contar essa piada, porque eu morro de rir dela. Aí ele perguntou pro o pai dele, né? O filho que tava observando, né? Desde que ele nasceu essa situação. Pai, por que você obedece tudo que a mamãe manda? Aí, aí ele virou e falou assim: Ah, filho, é porque eu fiz um acordo com sua mãe na hora que você ia nascer pra eu poder escolher seu nome. E aí ela falou que poderia, mas eu teria que obedecer ela pra tudo na vida. Aí o menino falou: E valeu a pena, pai? Claro, Goku, claro que valeu a pena. Eu já sabia dessa piada, mas ela é boa. Viu? Ela é muito boa. Mas só vai entender quem assistiu Dragon Ball. Dragon Ball. Se for muito, muito novinho, não vai Não entender. vai entender. Sim, agora conta o piada do Paraguai pra gente concluir. Um restaurante da fronteira do Brasil com o Paraguai, estava um brasileiro, de repente chega dentro do restaurante uma pessoa e disse: Eu sou paraguaio e vim aqui para matar-te. Para quê? Paraguaio? Enfim, então concluímos esse vídeo com essa ótima piada. A gente vai tentar postar aqui os vídeos uma vez por semana. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. E aí a gente vai ter. Mas tá se desenhando assim, né? 4 eixos. Um de leitura de livro, que é esse aqui. Um de infectologia, porque eu sou infectologista. Então vou falar um pouquinho sobre infectologia. Um sobre programação, podemos dizer assim. Como você nomearia? É, programação e a parte matemática da programação. Mais parte matemática, né? Do que. Eu vou tentar usando o incrível chat GPT para tentar tornar as coisas mais fáceis, mais palatáveis, mais divertidas. Tá. Então ele vai explicar um pouco sobre a matemática aplicada na programação, né? Ou a E programação da matemática, ainda não decidi. ou programação da matemática. Eu não sei se a ordem dos fatores altera o resultado. E aí a gente também falou aqui um pouquinho sobre investimentos, né? Então, Investimentos, isso mesmo. isso. Aí, então é isso, pessoal. Vamos nos vendo. Se você gostou do vídeo, dá o like. Deu o seu legalzinho. Se você quiser sugerir alguma coisa, bota no comentário que a gente vai ler. Se você não gostou, deixa o seu dislike e mande para o seu inimigo. Não, não deixe dislike. Só like. Se você não gostou, pode escrever no comentário, mas não pode xingar, mas pode escrever que não gostou. Pode me chamar de mestre, de doutor, de qualquer coisa, menos de nomes feios. Ok. Então é isso. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Vou parar.